Veja no programa de hoje, estiagem castiga o agro catarinense e perdas chegam a R$500 bilhão. Nós temos um déficit acumulado aí de mais de 600 milímetros. Cadeia do leite não foi totalmente afetada, mas cenário é de preocupação para o segundo semestre. Cai, sem dúvida nenhuma, a produção. E veja também, produtor rural catarinense adota medidas de segurança contra o coronavírus. Com o objetivo de nós preservarmos a saúde de todo mundo. E a Embrapa Suínos e Aves vai usar seus laboratórios para testar a Covid-19. Cada 8 horas, a realização de 500 testes. Inovador e respeitado, o mundo do agronegócio chega humildemente em sua casa pedindo licença para entrar. Venham conosco experimentar esse novo momento. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Sicoob. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Olá, amigos cooperativistas. Um grande e especial abraço aos produtores e produtoras rurais. Começamos o programa de hoje mostrando duas ameaças que pairam sobre o agronegócio catarinense. Primeiro é o coronavírus que mudou a realidade do campo. E segundo é a estiagem que secou o pouco de esperança que ainda havia. De qualquer modo, as ações de governo e a proteção do setor estão dando uma luz a esse momento crítico. Responsável por 30% do produto interno bruto catarinense e por 70% de todas as exportações do estado, o agronegócio também enfrenta seus dilemas. Não bastasse o coronavírus, outra ameaça silenciosa acertou em cheio a cadeia produtiva: a estiagem. Imagine você 11 meses com chuvas abaixo da média. Pensou? Agora, multiplique os efeitos desse descontrole. A soma só poderia ser desastrosa. Levantamento feito pela Secretaria da Agricultura mostra que 173 municípios já tiveram que utilizar caminhões para abastecer com água as propriedades rurais. São mais de 3.600 famílias impactadas. E esse número pode ser ainda muito maior, já que vários municípios do estado não apresentaram seus relatórios. Mas uma coisa é certa: todas as cadeias foram impactadas. Uma mais, outras menos. Seja na área de proteína animal ou de grãos, Santa Catarina colhe preocupação. O que temos colocado hoje no cenário atual da estiagem não começou ontem, não começou semana passada, é um processo de falta de chuva que vem se colocando para nós desde junho de 2019, né? E nesse cenário nós temos um déficit acumulado aí de mais de 600 milímetros, né? De maneira geral, regiões com mais, regiões com menos, mas enfim, isso que é o que a meteorologia do CIRAM, da EPAGRE nos mostra nas diversas regiões. Então nós temos um fato que começou já lá no ano passado, e essa situação ela atinge vários setores do agronegócio. O efeito da estiagem está sendo sentido em todas as cadeias. Seja no setor de proteína animal ou vegetal, o que se tem nesse momento é uma perda de receita que chega a R$500 bilhão. Considerando algumas culturas, né, milho, soja, feijão, maçã, algumas olerícolas, batata, frutas como maracujá e banana, a estimativa que o estudo aponta até o dia 10, esse estudo foi feito e os dados estão tabulados até o dia 10 de maio, né? Então, nós temos uma estimativa de redução de perdas aqui para o estado na ordem de 436 milhões, de todas essas culturas que eu ponderei. E os meteorologistas seguem alertando para chuvas abaixo da média também no segundo semestre. Isso vai afetar as forrageiras,
que são a base de sustentação alimentar da cadeia do leite, por exemplo. Hoje, quase 1.500 propriedades foram atingidas pela estiagem, quase todas na região do Grande Oeste. O leite ele sofre uma ação, por exemplo, da seca imediata com relação à água e principalmente nessa época é com a troca de pastagem de verão para pastagem de inverno. Então, sem ter condição desse pasto vir, o leite acaba sofrendo, sem dúvida nenhuma, uma ação forte da seca. Mas o efeito em si, ele começa a aparecer logo aí na frente, Domar, porque o produtor, acaba gastando o que tem de estoque, de feno, de silagem, suplementa com ração, e ele consegue levar um determinado tempo. Mas com o agravante da segunda safra agora, ter dificuldade de formação de silagem, quer dizer, o volume menor, prejudicado pela seca, a nossa preocupação com o leite é aí na frente. Quando nós tivermos já quase que esgotada a silagem, e daí cai, sem dúvida nenhuma, a produção. Marcos Ordan entende que o pior ainda está por vir. É que o alimento e a água que fazem a cadeia do leite se movimentar podem ficar ainda mais escassos. E pegou em cheio essa época de troca de pasto, né? Então, o que é natural, que seria a pastagem para os animais, está muito prejudicado. E a água, que é também usada bastante no leite, né? Ela acaba também causando dificuldade em algumas propriedades. Mas a época em que a seca atingiu o produtor é que é uma época muito sensível para o produtor de leite. A troca de pasto, ela é a base para que ele tenha um melhor resultado ou um menor custo. Não bastasse isso, a segunda ameaça bateu em cheio as portas das agroindústrias. O coronavírus. Inclusive, uma delas foi fechada pelo governo federal até que se cumpra o período de desinfecção. Isso aconteceu na cidade de Ipumirim. Preocupados com o futuro que se avizinha, os deputados da Comissão da Agricultura da Assembleia fizeram uma videoconferência para debater com o setor as medidas de proteção à cadeia. Nós acordamos que a vigilância sanitária vai ouvir, né, as agroindústrias, os médicos, os epidemiologistas das agroindústrias, com os da vigilância sanitária, para trabalhar em conjunto um protocolo uniforme para todas as agroindústrias de Santa Catarina. Acordamos também na reunião de ontem de que a Secretaria da Saúde não irá emitir nenhuma nova portaria nos últimos dias, que é a grande preocupação do setor, né, sem antes ouvir o setor. Os deputados entendem que as ações isoladas das agroindústrias não bastam. As pessoas precisam ter consciência da gravidade da doença e devem se cuidar para que possam proteger a todos. Tem cidades que não tem nenhum frigorífico e tem um número de pessoas contaminadas muito maior. E que o frigorífico vem cuidando, né, tem obedecido a protocolos, cuidados, normas do Ministério da Saúde, certo? Então não dá para chegar e aonde tiver um frigorífico, ele é o único responsável por isso. Deu para perceber de que o Estado também tem boa vontade com relação a isso, mas a gente precisa ter leis precisas nesse momento, para evitar, né, que qualquer uma outra instituição possa entrar no frigorífico e paralisar essa atividade. Seria, na verdade, um grande caos se isso acontecer nessa cadeia produtiva, tanto para a economia, quanto para o pequeno agricultor que está lá produzindo na ponta, quanto para os contratos internacionais, e também isso pode ameaçar, Omar, inclusive os nossos certificados, né, sanitários que nós temos a nível, que nos credenciam a nível mundial. A verdade é que não há um futuro sem escolhas. Por isso, seja um disseminador de boas práticas. Afinal, o seu bom exemplo pode contagiar a todos. No quadro Relembrando dessa semana, vamos falar sobre a cadeia do leite que andava preocupada com as instruções normativas do governo federal. Na época, em junho do ano passado, uma grande mobilização foi feita na Assembleia Legislativa. Revejam. Com mais de 3,5 bilhões de litros de leite produzidos por ano, Santa Catarina é o quarto maior produtor do Brasil. E 50% disso tudo é vendido fora do estado.
Quer dizer, somos autossuficientes. Hoje, são ordenhadas 1.100.000 vacas todos os dias. Só na região oeste, a produção ultrapassou os 2 bilhões de litros. É a maior representatividade. Individualmente, os municípios de Concórdia, Palmitos e São Lourenço do Oeste são os líderes do ranking estadual. A cadeia é forte, saudável, ambientalmente responsável, mas ainda esbarra em alguns obstáculos, especialmente no que se refere à qualidade do leite. Por isso, o Ministério da Agricultura lançou 2 instruções normativas para adequar a cadeia brasileira. A 76 foca mais na contagem bacteriana do leite cru refrigerado na propriedade. E a 77 cria normas para o padrão do leite nas indústrias. Mas o que isso significa na prática? Seguramente é uma sequência daquilo que já foi iniciado lá em 2002 com a IN 51. Obviamente, toda evolução de processo vai trazer uma demanda de esforços das diferentes partes do setor. O produtor vai ter que fazer alguma coisa a mais, a indústria vai ter que estar adequada e o governo também vai ter que dar a sua parcela de contribuição. Preocupados com as adequações, os deputados da Comissão da Agricultura e da Frente Parlamentar do Cooperativismo propuseram uma audiência pública. Eles queriam entender o impacto das medidas e quais as iniciativas precisavam ser estabelecidas para proteger a cadeia. O que nós podemos contribuir? O que o setor todo junto pode contribuir? Então, tem que olhar esse lado também. O que nós não podemos fazer é achar que não precisa ser feito. E dizer o seguinte, bom, isso aqui pode ser prorrogado, vai haver interesse de que isso não seja feito, não seja cumprido. E isso, Santa Catarina vai pagar muito por isso. Um detalhe chamou a atenção nessa audiência pública. Todos, indistintamente, foram favoráveis à aplicação das medidas, mas com ajustes que permitam as adequações. Desde o início, quando se for para consulta pública, a instituição normativa, porque ela foi para consulta pública e discutida com o governo, dessa vez foi discutida amplamente com o governo, a posição do Sindileite é de apoio à instituição normativa. Tem alguns pontos, sim, que precisam ser negociados, poucos pontos, mas eu acho que ela vem para o bem e para a melhoria da qualidade do leite, vai dar um up na qualidade, sim. O mercado interno nosso não absorve mais a nossa produção. E para podermos exportar, nós temos que seguir algumas regras e algumas normas que precisam ser implantadas na qualidade do leite. E isso é possível desde que todas as esferas estejam envolvidas, inclusive todas as indústrias, produtores, todo mundo, as representações, os produtores, todos eles entendam dessa necessidade, porque só pena de nós cada vez ficarmos menores na produção de leite do país e não teremos chances de ser exportadores de leite. O senhor entende que essas normativas vêm só para adequar algumas questões, não são mudanças bruscas? Não são mudanças bruscas, mas tem que adequar aquilo que está errado, né? Principalmente quando se fala na qualidade especificamente. Se o Brasil deseja, de fato, se tornar um exportador de leite, ele terá que se adequar às normas. Não há alternativa. A cadeia de proteína animal passou por isso há alguns anos, todos lembram. E também bateu o pé lá atrás. Mas hoje, pergunte se alguém gostaria de voltar no tempo. Depois dos comerciais, vamos continuar falando de coronavírus e dar dicas de proteção ao homem do campo. Especialistas alertam que o produtor rural deve tomar todos os cuidados. O que ele utiliza no seu dia a dia deve ser muito bem higienizado. E mostrar que a Embrapa de Concórdia se transformou em centro de referência para testes do Covid-19. Nossas amostras são coletadas no oeste de Santa Catarina, que vai desde o meio oeste, meio oeste e extremo oeste. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, Osesc, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades.
Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Cicobi. Faça parte. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Você é parte do cooperativismo catarinense, um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado e que tem na OSESC e no Sescope Santa Catarina as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo e o cooperativismo movimenta você. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. O seu gado merece um alimento de qualidade, por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. O coronavírus fez um estrago monstruoso na economia mundial. Na agricultura, o impacto foi sentido, mas sem grandes turbulências. Pelo menos até aqui. Quem produz comida segue esperançoso em dias melhores. E nós fomos conferir na prática os cuidados que o agricultor está tendo, alertar para os perigos e mostrar que as boas ações estão espalhadas por todos os cantos. Em Palhoça, um dos municípios mais populosos do estado, o campo e a cidade ainda vivem em perfeita harmonia. E foi aqui, nesse pedacinho de terra, que o agrônomo Marcos e o professor Rui colocaram para funcionar uma horta urbana. São 11 hectares, onde produzem 90 variedades de vegetais certificados, os chamados produtos orgânicos. Os municípios que compõem a região metropolitana de Florianópolis foram os primeiros a decretar o isolamento social pela pandemia de Covid em Santa Catarina. Isso aconteceu no dia 17 de março. De lá para cá, muitas atividades foram liberadas. Outras continuam fechadas até hoje, mas a agricultura não passou um dia sequer sem trabalho, especialmente essa que produz alimentos. O que mudou foi a rotina aqui na empresa, onde as orientações, já na entrada do galpão, indicam o passo a passo dessas boas práticas. Limpar os calçados, usar álcool em gel, a máscara e observar o distanciamento social fazem parte das novas regras de segurança. Conscientização agora é um dever de todos. Que enfatizamos a necessidade do cuidado não só deles, mas deles perante os outros, perante a sua família, perante seus amigos, com o objetivo de nós preservarmos a saúde de todo mundo e poder, consequentemente, continuar a desenvolver essa nossa atividade. A nossa parte de processamento, a mudança foi pequena, porque nós já tínhamos a utilização desses equipamentos de produção individual como norma. Então, lá na unidade de processamento, a principal mudança foi o distanciamento
entre as pessoas que trabalham lá na unidade. No campo, a coisa mudou um pouco. Então, nós implantamos também no campo o uso constante de máscaras, a utilização muito grande de sabão e álcool gel e também o distanciamento nos canteiros. A pandemia, que já fez mais de 530 mil desempregados em Santa Catarina, não afetou em nada a empresa do Marcos e do Rui. Aliás, a demanda cresceu 20% nesses 2 meses e o número de empregados passou de 10 para 13. Nós tivemos um crescimento na procura pelos nossos produtos, tivemos captação de clientes, tivemos aumento nas vendas dos clientes já consolidados e, consequentemente, também fizemos contratação de pessoas, de temporários, né, para atender essa demanda em virtude do coronavírus. Santa Catarina é hoje o 4º maior produtor de alimentos agroecológicos do país, com 1.300 propriedades certificadas. E manter esse patrimônio seguro é uma responsabilidade conjunta, principalmente da IPAGRE, que dá toda a assessoria técnica. Nosso atendimento prioritariamente é remoto, né? E esses casos são as demandas emergenciais que nós estamos atendendo, os agricultores que pedem o nosso apoio, a nossa presença. A gente está vindo, mas também atendendo todos os cuidados, né? Fazendo toda a higienização e para que a gente possa também proteger não só ao produtor, também a nós. Isso é importante para todos, né? Principalmente no contato com o mercado externo, né? Quando vai levar para o mercado, isso é importante para ambos, né? Tanto para quem compra e também para quem vende e para quem produz. No campo, principalmente nas regiões onde se concentram as principais agroindústrias do estado, o cenário também já é de alerta. Por isso, buscamos um especialista para falar sobre os cuidados que devem ser observados. Quem fala conosco é o infectologista Hugo Noal, direto de Chapecó. O nosso inimigo ele é invisível. Ele é de fácil transmissão, muito contagioso. Passa de pessoa para pessoa por secreção respiratória. Saliva, secreção de vias aéreas, principalmente quando a pessoa tem um quadro gripal, onde ela elimina as partículas do ambiente, né? E outra situação que a gente precisa entender também, que ela pode contaminar ao nosso redor, pode contaminar nossas mãos e pode contaminar ao redor de onde a gente está morando, trabalhando, desenvolvendo alguma coisa, e os objetos. Então, são alguns conceitos que a gente já coloca, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no homem do campo, as ferramentas de trabalho dele, né, o que ele utiliza no seu dia a dia, deve ser muito bem higienizado. Então, no final das suas tarefas, ele precisa limpar com água e sabão ou álcool gel, né? Limpar bem a superfície. Os frigoríficos que atuam na cadeia de proteína animal já têm adotado todos os protocolos de segurança. A higiene pessoal, a desinfecção interna e externa dos ambientes, o uso de máscara e álcool em gel são ingredientes básicos do dia a dia. Isso precisa ser seguido também fora do local de trabalho, como em casa, por exemplo. O rigor do controle dos cuidados sanitários na indústria, eles precisam ser também aplicados na nossa casa, no nosso domicílio, para que a gente possa proteger a nossa família e a nossa saúde e os nossos companheiros de trabalho. Então, as mesmas ações que a gente executa no trabalho, a higiene, o cuidado, né, os utensílios, o material de trabalho, a nossa própria proteção individual precisa também ser aplicada no nosso trabalho. E, por exemplo, não adianta ele estar trabalhando rigorosamente certo, chega no final de semana, por exemplo, ele vai numa pescaria, vai numa festa, né? E nesse momento a gente recomenda que ele evite, compartilha com outras pessoas uma situação de risco, se contamina e contamina em casa e no trabalho. A boa notícia da semana veio da Embrapa Suínos e Aves. O complexo, que antes se dedicava à sanidade e à genética animal, agora vai usar toda essa estrutura para diagnóstico da Covid-19. As primeiras 130 amostras já foram entregues, mas a ideia é realizar mais de 500 testes por dia, como explica a chefe-geral da unidade.
Nós temos uma capacidade de cada 8 horas para a realização de 500 testes. Isso com a extração automatizada, que pode diminuir um pouco a quantidade, porque no momento nós estamos fazendo extração manual devido à falta de insumos para o extrator automatizado. Aqui serão recepcionadas as amostras, feitos os processamentos e a extração do RNA viral e a testagem técnica do PCR, que confirma ou não a presença do vírus. Esse trabalho, realizado em conjunto com o Ministério da Saúde e o Laboratório Central do Estado, vai atender mais de 110 municípios de todo o Grande Oeste. Existe uma cooperação técnica, com o LACEN Santa Catarina. Então, através de um acordo do Ministério da Agricultura, qual a Embrapa é ligada, e o Ministério da Saúde, no caso do LACEN, então essa cooperação técnica então finalizou com essa parceria, de repasse das amostras. Então, as amostras elas chegam para nós aqui na Embrapa Suínos e Aves, que é localizada em Concórdia. Ela chega através do LACEN de Joaçaba. Então, essas amostras são coletadas no oeste de Santa Catarina, que vai desde o meio oeste, meio oeste e extremo oeste. Então, elas chegam até o LACEN. Então, no LACEN em Joaçaba, o material é todo processado, principalmente feito o primeiro processamento, e daí vem para cá, num veículo, traz essas amostras aqui para a Embrapa Suínos e Aves. E são essas boas práticas feitas aqui no campo que vão levar um alimento mais seguro ao consumidor, porque uma cadeia protegida é dever de todos. Então, é isso. A gente se esforça aqui para você se cuidar aí. Observe as orientações, tome todos os cuidados e siga a sua vida. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro.